Hello everyone! Olá para todos! I am your English teacher, eu sou sua professora de língua inglesa e como eu prometi no vídeo passado, nós vamos fazer uma continuação da atividade de fixação 2, porque nós fizemos a leitura do primeiro texto, foi uma leitura longa, tomou muito tempo e o vídeo ficaria muito longo se eu fizesse a atividade toda de uma vez só, então achei melhor a gente dividir até para vocês terem um tempo para dar aquela respirada, absorver o conteúdo, toma um cafezinho, pensa um pouco e depois volta, porque o nosso conteúdo ele tem muito vocabulário. Então, sem mais delongas, parte 2, olha aí na tela. Língua estrangeira, de linguagens, códigos e suas tecnologias, terceira etapa, segundo semestre, módulo 2, unidade 1, atividade de fixação 2 de língua inglesa, parte 2. Dessa vez eu não vou fazer a leitura detalhada do texto, porque senão teremos outro vídeo muito longo e a gente não avança aí na resolução de atividades. Vocês já têm o texto aí no material de vocês, porque a atividade de fixação já traz esse texto. Eu vou destacar apenas os temas principais. O que tem de tema principal e de vocabulário que é importante vocês marcarem? Observem aí coisas muito importantes da gente lembrar do inglês. Using, que é o verbo use, usar, no present continuous, usando. Eu sempre digo para vocês, terminou em ing, normalmente eu vou traduzir com o final ando, using, usando. Integrate approach, que seria abordagem integrada, vocabulário legal, e com palavra cognata, integrate, integrada. Educator, que é o educador, também palavrinha cognata, é sempre bom a gente circular. Select, technological. Vocês podem ver que eu fico o tempo inteiro falando e riscando. Meu texto fica uma beleza. Então vamos melhorar aqui, ó. Using, usando, destacando o ing. Palavras cognatas, integrated, integrada. Educator, educador. Select, selecionar. Technological, também palavrinha cognata para tecnológicas. Options, são as opções. Então, sem traduzir o texto todo, vocês observam que esse texto ele tem muitas palavras cognatas. A minha dica para vocês é sempre, na hora que você for fazer uma leitura do texto, circula, marca essas palavras, porque elas são muito valiosas quando você não conhece todo o vocabulário do texto para entender o tema principal. Fiz o exemplo na primeira frase do texto para vocês verem que é possível, dá para fazer isso no texto todo, e nós já sabemos que esse texto ele fala de educação, ele fala de mídias instrucionais, certo? Então, com base nesse tema, nós vamos já direto para as alternativas. Outra dica muito importante. Lê o texto, marcou as palavras cognatas. Se você não tiver um acesso a um dicionário, dá uma olhada no enunciado da questão, que às vezes o enunciado te ajuda a saber o que você precisa procurar no texto. De acordo com nossos estudos, a ideia geral do texto é obtida com o emprego de algumas técnicas de leitura. Então, essa primeira pergunta, ela não é diretamente sobre o conteúdo do texto, é sobre as técnicas de leitura que nós usamos, o scanning e o skimming. Quais são elas? Primeiro, uma leitura geral do texto, como se eu estivesse escaneando o texto, e depois uma leitura mais detalhada, que eu vou circulando e vou marcando palavras que eu conheço, palavras cognatas. Então, é sobre isso essa pergunta. Aplicando algumas dessas técnicas no trecho lido, então ele quer que você utilize essas técnicas, faz parte da resolução. Podemos dizer que a tarefa do educador é...
Então, se você utilizou as técnicas que eu passei para vocês, que eu exemplifiquei lá no primeiro parágrafo, você vai conseguir descobrir qual que é a tarefa do educador. Aí eu tenho as alternativas. O educador, ele tem a tarefa de ser economicamente prudente, construir um mix de mídias, se aproximar dos estudantes, usar as necessidades dos aprendizes, selecionar várias opções tecnológicas. Letra E, dentro do texto. Então, embora todas as alternativas tenham lógica, você sempre vai procurar aquela que tem informação no texto, certinho? Vamos aí para a próxima. Essa questão foi adaptada do Enem de 2013. Trata-se de uma compreensão de texto. Dessa forma, novamente, use as técnicas de leitura estudadas para aprendê-la. Então, de novo, a gente vai utilizar primeiro uma leitura geral, passa os olhos no texto sem se preocupar, só olha o texto da primeira até a última palavra. Se familiarizou com o texto, vem marcando, olha aí, ele já começa com palavras cognatas, diversidade, inclusão. O verbo to do é um verbo que ele foi estudado várias vezes, que ele significa fazer, é um verbo auxiliar. Então, faça uma coisa pela diversidade e inclusão. Vamos ver novamente aí mais palavras cognatas. Embora seja nome próprio, United Nations Alliance for Civilizations, ele é todo formado por palavras cognatas. United, unidas, nation, nações, alliance, aliança, civilization, civilização, aliança das civilizações das Nações Unidas. Depois eu ainda tenho as palavras aqui, ó, campaign, que é campanha, animad, people, que embora não seja uma palavra cognata, é uma palavra muito conhecida, todo mundo já ouviu pelo menos uma vez a expressão people, que significa pessoas. Eu tenho support, cultural, diversity, inclusion, que estão todas aqui, ó. Campanha, objetivo, pessoas, que é people, cultural, diversidade, inclusão. Então, tem aí uma série de palavras cognatas que vocês podem utilizar para ter uma ideia principal do texto. Mesmo não traduzindo a frase bonitinha, igual está traduzido aqui embaixo, dá para pegar que está falando dessa sigla que são a Aliança das Civilizações das Nações Unidas, está falando sobre o objetivo de envolver pessoas, está falando da diversidade cultural e inclusão. São informações-chave do texto. Novamente, dá para fazer isso parágrafo por parágrafo. Depois que você fez toda essa leitura, marcando as palavras conhecidas, marcando palavras cognatas e se familiarizou com o texto, você consegue fazer as atividades. O texto ele é bem longo, ele tem uma série de tópicos que são fáceis da gente identificar, por exemplo, visit museum, visitar museu. Read não é uma palavra cognata, mas pela prática nós sabemos que read é ler, leitura. Então, ler sobre outras culturas. Visit a place, visitar lugares diferentes, olha a palavrinha cognata. Participar de celebrações. Culturas ao redor do mundo. Tem
palavras que, mesmo não sendo cognatas, elas acabam se tornando figurinha conhecida do tanto que a gente vê em outras atividades, que é o caso da palavra world, da palavra around, que significa em torno, learn, que significa aprender. São palavras que elas aparecem em várias outras atividades, então são palavras relativamente conhecidas para quem tem prestado atenção nas outras leituras aí do conteúdo. Então, essas palavras dão para a gente um panorama das ideias principais do texto. Com base nessa técnica de leitura, olha aí, mais tópicos, eu não vou ler todos os tópicos com vocês, mais uma vez, porque a gente tem muitas questões aí para a gente finalizar, mas com base lá naquele texto, com as técnicas de leitura, vocês podem responder. Internautas costumam manifestar suas opiniões sobre artigos online por meio de postagens e comentários. O comentário que exemplifica o engajamento proposto na quarta dica da campanha apresentada no texto é... vamos lá, eu acabei de mostrar para vocês que tem várias dicas. Ele está falando da número 4, que é espalhar sua própria cultura pelo mundo e aprender novas culturas. Com base nessa dica aqui, que você vai ter estudado por meio daquela técnica de leitura... E, se possível, eu sei que nem todos têm acesso com o dicionário, que também é muito válido, junto com as técnicas de leitura. Com base nessa quarta dica, você vai me dizer para mim qual é a alternativa correta. Na quarta dica, o comentário que exemplifica melhor o engajamento proposto na campanha é: lá na minha escola aprendi a jogar capoeira para uma apresentação no Dia da Consciência Negra. Esse comentário, ele é um exemplo dessa ideia de apresentar a sua cultura, ou seja, a nossa cultura brasileira, e aprender a cultura dos outros? Ou será que esse comentário é melhor? Outro dia assisti na TV uma reportagem sobre respeito à diversidade. Gente de todos os tipos, várias tribos, curti bastante. Será que esse comentário é mais adequado à ideia? Eu me inscrevi no programa de Jovens Embaixadores para mostrar o que tem de bom em meu país e conhecer outras culturas e formas de ser. Letra D. Curto muito bater papo na internet. Meus amigos estrangeiros me ajudam a aperfeiçoar minha proeficiência de língua estrangeira. Pesquisei em sites de culinária e preparei uma festa árabe para os amigos da escola. Eles adoraram principalmente os doces. De todos esses comentários, embora todos eles sejam válidos, o que melhor exemplifica aquela ideia de espalhar a nossa cultura para o mundo e aprender sobre culturas diferentes é a nossa letra C. Me inscrevi no programa Jovens Embaixadores. Esse programa existe de verdade, tem muitas escolas do estado de Goiás inscritas nesse programa, para mostrar o que tem de bom no meu país, ou seja, estou espalhando a minha cultura. O item 4, conhecer outras culturas. Lá no item 4 não pedia para você conhecer culturas diferentes e outras formas de ser. Então, eu posso dizer que todas as alternativas têm um pouco de verdade, um pouco de verossimilhança, mas a que melhor se adequa, a que tem todos os pré-requisitos é a letra C. E como a gente está falando de comunicação, de diversidade, essa questão 4 aqui, ela é excelente. A questão a seguir foi retirada da prova de língua estrangeira do Enem de 2008 e trata da formação da linguagem utilizada pelos chineses. A China está super na moda. Por que eu digo isso? A China está em alta, a economia da China está crescendo de uma forma assustadora e batendo de frente com a economia dos Estados Unidos.
o comércio de mercadorias com a China, movimento comércio brasileiro. Qualquer loja aqui no Brasil, você pega a etiqueta de uma roupa, de um produto que você está comprando, você encontra Made in China. Tecnologia da China, a gente está comprando demais da conta. Tanto que os carros elétricos que mais vendem hoje em dia não são os da Tesla, são os BYD, que vêm da China. Então, a China é um tema, ó, super atual. Então, falando da formação da linguagem utilizada pelos chineses, a qual apresenta muitas curiosidades, leia atentamente para responder a questão. Do one thing for diversity and inclusion. Olha só, novamente uma citação sobre diversidade e inclusão. Esse tema está em todas as atividades dessa atividade de fixação. A linguagem utilizada pelos chineses há milhares de anos é repleta de símbolos, ideogramas. Isso aqui, ó, são os ideogramas, que revelam parte da história desse povo. Os ideogramas primitivos são quase um desenho dos objetos apresentados ou representados. Naturalmente, esses desenhos alteram-se com o passar do tempo, ou seja, a escrita do ideograma ela vai simplificando para facilitar a comunicação. Ao invés de desenhar o carinha sentado, ele vai simplificando até virar uma cadeira com o risquinho. Então, o que era uma imagem, um pictograma, vira um ideograma, que traz uma ideia. Então, como ilustra a seguinte evolução do ideograma, que significa cavalo? Eu entendi, uma cadeira é um cavalo, gente, desculpa. E a questão representados cabeça, casco, cauda do animal. Vamos analisar juntos esse ideograma aqui, que a professora cometeu gafe, porque esse aqui ele parece uma cadeira, vai dizer que não parece. Então aqui eu tenho carinha teoricamente montado no cavalo, e realmente, agora que ele falou, eu tenho a cabeça, eu tenho os cascos do cavalo, a cauda dele, então tá bem representado, faltou observação da teacher. Esse símbolo ele vai simplificar para esse aqui, já deu uma diferença grande. Depois ele simplifica para cá, quase irreconhecível, mas ainda tem as mesmas características. As patas, o rabo, a cabeça. Depois ele vem para esse que eu achei muito parecido com uma cadeira, mas se pensar bem, aqui as patas do cavalo, esse aqui é o rabo e a cabeça. E por último ele vem para essa forma mais reta, mais simplificada. É realmente uma evolução, é uma língua própria. Considerando esse processo evolutivo do ideograma, que significa cavalo, mencionado acima, escolha a sequência que poderia representar a evolução do ideograma chinês para a palavra luta. Observem que ele não está dizendo que o ideograma chinês realmente evoluiu desse jeito, ele está apresentando uma hipótese, ele está pedindo para a gente observar a evolução da língua da mesma forma como a gente estudou lá atrás, a evolução do inglês, que misturou com palavras do latim, que gerou as nossas palavras cognatas. Só que qual que é a diferença do inglês para o chinês? O inglês é uma língua que se escreve com os mesmos caracteres que os nossos, é mais fácil a gente observar as semelhanças e as diferenças. O chinês, ele é por meio de ideogramas, mas o princípio é o mesmo. Marque a alternativa correta. Então, ele pede para você olhar cada uma dessas opções e dizer qual sequência está correta. A sequência 1, 2, 3, 4 ou 5. Esse é um exercício de observação. E a gente vai considerar que a sequência 2 é a sequência mais correta. Porque olha aí, eu tenho aqui dois carinhas lutando, ó, sequência 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos considerar a sequência essa aqui. Na sequência 2, dois carinhas lutando. Simplificou aqui, mas eu ainda tenho os dois carinhas e aqui provavelmente representando os punhos ou a arma que ele está utilizando. Simplificou mais aqui.
até chegar a esses caracteres. Observem que ele vem do mais complexo para o de mais fácil reprodução, porque a comunicação ela sempre vai envolver cada vez mais pessoas. Quando o ideograma ele é criado para um grupo pequeno. À medida que a escrita vai evoluindo e mais pessoas vão aprendendo, ele vai simplificando para facilitar a escrita rápida e a difusão desse ideograma. Então, sequência 2 é a que faz mais sentido de todas elas aqui. Esse aqui parece um ideograma para rei, gente, parece uma coroa que foi mudando até ficar igual um tridente. Então, ó, a 2 é a que mais faz sentido. Depois, na questão 5, outra coisa super atual, texto publicitário baseado no coronavírus. Esse texto a gente vai chamar ele de infográfico. Por que que ele é um infográfico? Porque eu tenho informações e imagens aliadas. Por exemplo, o que é o coronavírus? What is coronavírus? What? Pergunta-se o quê? Então, aqui eu tenho a explicação e a imagem da região mais afetada. What are the symptoms? Quais são os sintomas? Aí eu tenho a evolução da imagem da pessoa com os sintomas e depois a descrição desses sintomas. Esse é o princípio de um infográfico. A imagem me ajuda a entender o texto, certo? Vocês podem fazer a mesma técnica de leitura no infográfico. Olha o infográfico como um todo. Depois que você olhou todo o infográfico, prestou atenção nas imagens, tentou ler parte por parte, mesmo que não tenha entendido tudo, fez a sua leitura preliminar, você volta marcando as palavras que você conhece, as palavras que você considera que são cognatas. E tem muitas. What nós sabemos que significa o quê? Coronavírus eu sei que é o nome da doença. Depois tem palavra vírus, causes, common, problems. Então tem muitas palavras cognatas. Symptoms, que são sintomas. Então tem muitas palavras reconhecíveis dentro desse infográfico. Fez o destaque das palavras que você reconhece, sejam elas cognatas ou palavras que você de alguma forma já sabe o significado, vem para as questões, observando a linguagem verbal, as palavras escritas, e a linguagem não verbal, os pictogramas que tem no nosso infográfico. A gente vai chamar isso de pictogramas. Essa linguagem não verbal, no texto acima, podemos encontrar as seguintes informações sobre o coronavírus. Ele está dizendo que é possível encontrar a informação sobre a forma de transmissão, o que o vírus causa nas pessoas, quando e onde ele foi descoberto, será mesmo? Quando se iniciam os sintomas, as formas de prevenção. Marque a alternativa correta. Então, ele quer saber de todas essas opções apresentadas, quais estão corretas? 1, 2 e 5 estão corretas? Lá no infográfico, eu tenho a forma de transmissão, eu tenho que o vírus causa nas pessoas e tem as formas de prevenção, só essas estão corretas? Apenas 3 está incorreta. Onde o vírus foi descoberto, o que implicaria que essas aqui estariam todas corretas. Apenas 3 e 4 estão corretas. Apenas 4 ou todas estão corretas. Gabarito aí, letra B. Apenas a 3 está incorreta. Até se eu olhar pelas imagens, sem ler texto nenhum, dá para perceber que não fala onde o vírus foi descoberto. Está falando sobre forma de transmissão, contágio, prevenção, sintomas. Isso mesmo sem ler o texto, só de olhar as imagens. Então, a leitura instrumental ajuda a gente bastante.
E a gente encerra por aí a nossa segunda parte das atividades de fixação. Eu espero ter ajudado vocês e que com essas dicas vocês consigam fazer leituras de outros textos aí e ir melhorando o seu vocabulário. Thank you very much. Vejo vocês next class. Vejo vocês na próxima aula.